Certo. Galera, a ideia que eu quero hoje é fazer bastante exercício com vocês, para a gente praticar bem a questão de pirâmide e tirar dúvidas de vocês. Como vocês mesmos perceberam e até vocês comentaram ontem, tem bastante fórmula para guardar. E aí eu vou anotar aqui para vocês quais são as principais, tá? Porque é em cima delas que a gente vai trabalhar, tudo bem? Fazer um resuminho mesmo, para na hora de trabalhar com prisma e pirâmide, ter essas fórmulas para ajudar. E de tanto usar, de tanto fazer exercício, eu não quero que vocês decorem, vai ser uma coisa natural que a gente está aprendendo, tudo bem? Eu estou no capítulo com vocês, que é o capítulo 8, tá? E aí a gente vai fazer as atividades para a sala que estão faltando ainda. Tem 2 módulos. Mas, basicamente, vamos lá. O que cai? Vamos falar de prova. Assim. Para a pirâmide, o que mais cai são as pirâmides retas. Tá bom? O que vai mais cair para vocês é pirâmide reta. E aí, na pirâmide reta, o que a gente necessita saber? Vou pegar uma imagem aqui, fica mais fácil para mim. Veste, segundo ano, pirâmides. Vou pegar aqui uma imagem de uma pirâmide reta, vou pegar essa quadrangular aqui, tá? Então, essa pirâmide aqui, ela é uma pirâmide reta, ela é uma pirâmide regular. O que vocês necessitam saber? Sempre calcular a área da base. E para calcular a área da base, vocês têm que ficar ligados em qual tipo de base tem o polígono. Quais são os que mais caem? A base quadrangular, quando a base é um quadrado, ou triangular, certo? Quando for um triângulo. Retangular, pode ser que caia, mas é menos. E a hexagonal, e principalmente quando a gente fala do hexágono regular, tá certo? Porque lembra que toda pirâmide regular é uma pirâmide reta. Então, ó, o que eu guardo para vocês é isso. A dica que eu dou para vocês é essa. Na hora de calcular aqui a área da base, ficar atento em quadrado, como calcular a área do quadrado, a área de triângulo e a área do hexágono regular, tá certo? Aqui, ficar atento também com questão da área lateral, porque como eu estou falando de pirâmide reta, você não pode esquecer que esse triângulo aqui, ó, da face lateral, que eu estou fazendo em rosa, ele é um triângulo isósceles. Então, significa que as arestas laterais são congruentes. Então, ele é triângulo isósceles, tudo bem? E para calcular a área lateral, você vai calcular a área de 1, se for uma pirâmide regular, e vai multiplicar pela quantidade de triângulos que tem. Mas, em pirâmide reta, é lembrar que esse triângulo é isósceles. E aí, galera, para calcular a área desse triângulo, o que você vai precisar? Ó? Você já vai ter a base do triângulo, que vai ser a aresta da base. Tudo bem? E aí, você vai precisar descobrir qual é a altura dele. Tá? E normalmente, quando a gente fala disso, a altura dele a gente faz aquela relaçãozinha com a altura e com a apótema aqui embaixo para descobrir, tudo bem? Esse Hzinho aqui, ó, eu quero deixar bem claro que ele é só a altura dessa face, tá bom? E aí, para calcular a área lateral, a gente vai calcular a área de cada um desses triângulos aqui, tudo bem? E aí a gente vai fazer normal, ó, base vezes altura dividido por 2. Certinho? Então, isso daqui em termos de área, é o que vocês precisam ficar ligados para calcular a área lateral aqui, ó. Aí, não esquecer que a área total é a soma da área lateral, que é a soma desses triângulos com a base, tá certo? E o volume. Volume é campeão de cair, principalmente na prova do Enem, que vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Ó. E a altura aqui eu escrevo em Hzão, porque lembrar que a altura da pirâmide não é essa altura aqui, ó, essa é a altura da face. A altura da pirâmide seria aqui dentro, ó.
Essa daqui é a altura da pirâmide, que eu chamei de Hzão. Então, ficar atento nisso, acho que a gente não vai errar. Tudo bem? Isso daqui, de maneira geral, é para a pirâmide reta e para a pirâmide regular. E vocês estão percebendo que é o que mais cai nos exercícios, tá certo? Isso é o que mais cai nos exercícios, é o que mais vocês vão encontrar. Se ela for regular, não se esqueçam que aqui embaixo tem um apótema, né? Certinho? E aí, na regular, tem 3 apótemas que eu preciso que vocês saibam. O apótema do triângulo equilátero, que é o lado dele, que vai ser a aresta da base, vezes a raiz de 3 sobre 6. Tem o apótema do quadrado, que seria L sobre 2, que é a metade do lado dele, e o apótema do hexágono, que é L raiz de 3 sobre 2. Se guardar essas formulazinhas aqui, a gente não vai ter problema. Lembra que esses números aqui é com relação ao número de lados, né? 3 é porque é o apótema do triângulo equilátero, 4 porque é o apótema do quadrado, e 6 porque é o apótema do hexágono regular. Belezinha? Então, ó, vamos guardar isso daqui, que é o resumo desse capítulo. Tá claro isso, segundo ano? Tudo bem? Tira um print dessa tela, copia, porque é em cima dela que a gente vai trabalhar o restante dos exercícios. Hoje eu vou terminar com vocês o da página, que se eu não me engano, acho que é a página 8 ou 6, que vocês me falaram ontem. E aí depois a gente vai para outra página, que eu acho que é a página 13, que tem mais atividades de sala, tá? Vocês estão aí? Tudo bem? Tudo bem. Então tá. No tempo de vocês aí, me fala que eu apago. Posso apagar? Pode. Pode. Obrigado. Então vamos lá. Eu já fiz um, 2, 3. Eu acho que eu já fiz o 4 ontem, né? Tá faltando só o exercício 5. É isso? Se eu tiver errado, vocês me Não, ajudem. tem que fazer o 4 também. Tá? Então estava errado, viu? Mas, professor, o 4 é só resolver, porque você já explicou tudo ontem. Sim. Ah, é verdade. Vamos lá, então. Uma feira de artesanato foi construída... Foi construída uma tenda com um formato de pirâmide hexagonal, que eu já tinha explicado para vocês. Eu quero pegar já a imagem aqui. Certo? Então, foi construída uma tenda no formato de pirâmide hexagonal, de altura 4 e aresta da base 2 raiz de 3. Então, aqui na base, as arestas são iguais a 2 raiz de 3 e ela é hexagonal regular, né? Uma pirâmide hexagonal regular. E a altura da pirâmide e a distância do vértice até a sua projeção ortogonal, que cai bem no centro aqui, ele disse que é igual a 4, certo? Aí ele fala assim, considerando que o construtor deixou uma das faces laterais da porta sem fechamento do tecido, calcule a quantidade de tecido necessária para a cobertura da tenda. Então, a gente viu que a quantidade de tecido, né, para calcular a área de tecido ali, a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar esse triângulo aqui, que é o triângulo lateral, da face lateral, e aí eu vou calcular a área dele, certo?
e vou multiplicar por 5. No caso, eu não vou multiplicar por 6 para calcular a área lateral, porque uma delas está aberta. Então, vou fazer por 5. Então, a área ali de tecido vai ser o quê? 5 vezes a área daquele triângulo lateral. Tá certo? E aí, para calcular a área do triângulo lateral, ó, foi o que eu conversei com vocês. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. E nesse caso aqui, a gente já sabe que a base dele é 2 raiz de 3. O meu maior medo é que vocês coloquem aqui no lugar da altura o 4. Mas eu não quero que vocês confundam isso. Ó. O 4, ele não é a altura desse triângulo. O 4, ele é a altura da pirâmide. A altura do triângulo seria esse segmento aqui, ó, que sai do vértice no triângulo e é perpendicular aqui ao 2 raiz de 3. Ele forma 90 graus aqui. Então, é essa daqui, ó, que seria a altura do triângulo, que a gente chama de apótema da pirâmide, certo? Para calculá-lo, a gente vai usar aquele esqueminha, né? Aqui embaixo, eu tenho o apótema da base, certinho? E aí, ó, esse apótema da base é o 6, porque é o apótema do nosso hexágono. Certo, meus amores? Tudo bem? Então, ó, a relação que a gente vai ter aqui, ó, vou aplicar Pitágoras. H ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais o apótema 6 ao quadrado. E aí eu acabei de fazer com vocês para a gente guardar. O que é o apótema 6? É o lado do hexágono vezes a raiz de 3 sobre 2. Então, o apótema 6 vai ser o lado do hexágono é 2 raiz de 3. Beleza? Fala comigo. Vezes a raiz de 3 sobre 2. Então, o apótema 6, olha que bonitinho que ele vai dar. Vai cortar o 2 com 2. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Você viu que eles pensam nos números exatamente para poder dar uma facilitada para a gente. E olha que incrível que vai dar aqui. Ó. H ao quadrado vai ser 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso daqui parece familiar para vocês, ó. Catetos 4 e 3. A hipotenusa vai dar 5. Isso daí. 5. Olha lá, ó. Então, H ao quadrado vai ser 16 mais 9. O H vai ser 25. A raiz de 25, posso colocar direto que é 5. Tá certinho? Então, a gente acabou de descobrir que a altura da face do triângulo rosa é 5. Então, eu vou substituir aqui. Vou cancelar aqui, ó, o 2. Então, a área do triângulo vai ser 5 raiz de 3. Se eu descobrir a área do triângulo, agora eu vou calcular a quantidade de tecido. Então, a área de tecido vai ser 5 vezes 5 raiz de 3. Então, a área de tecido vai ser 25 raiz de 3 metros quadrados. Ele não fala nada aqui para fazer aproximado, então a gente vai deixar desse jeito mesmo. A gente coloca ali 1,7 ou 1,73 se ele pedir. Então, esse daqui é o valor. Alguma dúvida? Não, professor, tá suave. Tá suave? Então tá bom. Quem ontem pegou a ideia da aula, conseguiu terminar? Deu para fazer de boa aí? Mais ou menos. Teve dificuldade para achar a altura? Sim. Mas agora tá de boa? Tirou a dúvida que estava de ontem? Aham. Ah, beleza. E quando vocês terminarem aí, vocês me avisam que eu apago, tá bom? Ai, ai.
Agora eu acho que eu tô acordando. Nossa, Deus, muito cedo essas coisas acontecem com a gente, né? Heleninha, você tá aí, Heleninha? Tá quietinha, Heleninha. Oi. E a Pina? Cadê a Pina? A Pina eu não vi no começo. Ela já entrou? Acho que eu tinha adicionado ela aqui. Entrei. Entrei. Tudo Oi, bem, Pina? Tiago. Bom Bom dia. dia. Tô bem. Pô, Com que sono. bom. Acorda, Pina! Você tá bem, Mister? Eu tô bem. Agora não dá pra dar gritinho, Kel, pra acordar vocês. Aquele grito. É. Que pena, cara. Posso apagar? Pode. Pode. Então tá bom. Pum, foi embora. Vamos ver o próximo aqui. Aí agora sim o exercício 5, né? A gente finalizar essa parte graças ao bom Deus. Olha só. Coube ali certinho. Vamos lá. Tenta fazer, galera. Vamos lá? Tentem fazer. Eu vou ficar quietinho aqui esperando vocês. Vou dar um tempinho aí, 5 minutinhos para vocês pensarem. E aí, tenta fazer. Qualquer dúvida, me chama. Tá? Tiago, você pode explicar assim, por favor? Eu já estava nessa, então. Já tentei fazer, professor. Ó, vamos ajudar aqui aos poucos. Vamos ler primeiro o enunciado. Considere uma pirâmide de base quadrada cujo lado é 2A. Então, o lado do quadrado é 2A. Sabendo que a área lateral é 3/4 da área lateral de um prisma reto de base e altura iguais às da pirâmide, então o prisma ele tem a mesma base e a mesma altura da pirâmide, então a altura da pirâmide mede, a altura do prisma também mede. Então vamos lá com calma. Ele disse, vamos desenhar, vamos fazer aqui, bonitinho. Ele disse que é um prisma de base quadrangular. Na verdade, ele disse que é pirâmide, né? Então, aqui eu tenho uma pirâmide em que a base dela vai ser um quadrado. Finjam que isso é um quadrado, porque eu estou fazendo a base. Tudo bem? Então, me perdoem aí. Aí vai pegar aqui, aqui, e aí a gente monta a nossa pirâmide bonitinho. Certo? Então, essa daqui é a nossa pirâmide. Vamos lá pelo que ele falou no enunciado. Ele falou que o lado da base vale 2A. Eu sempre tento escrever o negócio da reta. Então, vai ser 2A aqui. Aqui vai ser 2A também, que seria a base dele. Aí, ele disse no enunciado que tem um prisma que tem a mesma base, certinho? Então, vou pegar aqui e vou desenhar uma base igual a ele. Seria uma base quadrada. Ok? E aí é um prisma. Então, ó, vamos copiar essa base, que a gente sabe que a base é igual. Ctrl C, Ctrl V. Olha lá, igualzinho a base. Tem as duas bases, agora vamos ligar ela. Esse é o conceito de prisma. Então, esse daqui é o prisma. Olha que bonitinho. Certo? É um paralelepípedo reto retângulo em que a base dele seria um quadrado. A base é igual, tá? Aqui também vai ser 2A. Então, aqui é 2A e aqui é 2A. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Aí ele disse também, ó, sabendo que a área lateral de quem? Da pirâmide é 3/4 da área lateral de um prisma reto de base e altura iguais à da pirâmide. Então, ó, a área lateral da pirâmide é igual a 3/4
da área lateral do prisma. Tudo bem? Galera, vamos focar nisso. A altura da pirâmide... A altura da pirâmide e a altura do prisma são iguais. Vamos chamar de H. E aí ele quer saber justamente essa altura. Nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. Tá certo? Tudo bem? Vamos lá. Vamos começar pelo prisma, que é mais fácil. Como é que seria a área lateral do prisma? Para calcular a área lateral do prisma, a gente não tem que calcular a área desse retângulo aqui, ó. Nesse retângulo, a base dele vale 2A e a altura vale H. Quantos retângulos iguais a esse tem nesse prisma aqui? Vocês concordam comigo que seria 4? 4. Sim ou não? Então, ó, a área lateral do prisma seria 4 vezes, vamos lá fazer comigo, ó, a área do retângulo, que é 2A, vezes a altura H, certo? Então, a área lateral dele seria 8AH. Vamos substituir aqui, ó. Então, a área lateral da pirâmide, ela vai ser 3/4 vezes, aí eu vou substituir ali, ó, 8AH. Então, a área lateral da pirâmide, ela vai ser, vamos cancelar aqui, ó, o 8 com 4 vai dar 2. Então, vai dar 6AH. Belezinha? Então, a gente já tem aqui que a área lateral da pirâmide é 6AH. Certo? Alguma dúvida aí? Dá uma olhadinha no que eu fiz. Tudo bem? Que aí agora que vem na parte que a gente vai ter que pensar. Pode repetir por que você colocou 8 a altura da... Vou repetir sim. Porque aqui, ó, para calcular a área lateral desse prisma aqui, ô Júlia, ó, desse prisma aqui, Ferrari, eu tenho que calcular a área lateral desse cara aqui, ó. Qual é o retângulo que está na lateral dele? Ó? Esse retângulo aqui, ele está na lateral dele. A base do retângulo é 2A e a altura do retângulo é a própria altura do prisma. E são 4 retângulos iguais a esse, ó. Aqui na frente também. Base 2A e a altura H. Lá no fundo a mesma coisa. Então eu tenho, ó, 4 retângulos em que a base é 2A e a altura é H. Por isso que ficou 8AH. O que é 8AH? É a área lateral do prisma. Beleza? Aí, o enunciado Entendi. falou que a área lateral da pirâmide é 3/4 da área lateral do prisma. Então, aqui, ó, no lugar da área lateral do prisma, eu substituí por 8AH. Beleza? Entendi. Uhum. Aí, ó, pensa comigo. Esse triângulo aqui é o triângulo lateral, ó. Então, vocês concordam comigo que a área lateral da pirâmide, aqui, ó, da pirâmide, vai ser 4 vezes a área desse triângulo? Quase que eu falei retângulo. Sim ou não? A área lateral da pirâmide vai concordo. ser 4 vezes a área desse triângulo. E nesse triângulo, o que a gente sabe? A gente sabe que a base do triângulo é 2A, ó, a mesma coisa que a gente fez no outro. E aí a gente precisa descobrir essa altura aqui, ó. Essa alturinha aqui, que ela vai ser a altura só dessa face. E aí a área do triângulo vai ser o seguinte, ó. A área lateral vai ser 4 vezes. A base dele é 2A vezes essa altura dividido por 2.
Então, a gente precisa descobrir qual é o valor dessa altura. Na verdade, a gente não vai descobrir o valor dela, né? A gente vai descobrir ela em função do Hzão. Porque lembra que aqui, ó, a gente tem essa relaçãozinha aqui bonitinha. Quanto que vale essa base aqui? Quanto que vale aqui, galera? Mas o professor, Hum. essa altura do prisma não é a altura da pirâmide? A altura do prisma é a É igual à altura da altura da pirâmide, pirâmide. Ah, tá. certo? Não, Tudo bem? Ó, vamos tudo por bem. partes lá. Então, a gente chegou nessa fórmula aqui. Vamos cancelar. Vai cancelar aqui. Qual é a área lateral, então, da minha pirâmide? A área lateral da minha pirâmide, o que que vai ser? A área lateral da minha pirâmide vai ser 4 vezes Azinho vezes o Hzinho. Tudo bem? Aí eu vou substituir aqui, ó. Vamos lá? No lugar da área lateral, eu vou colocar o que eu achei. 4 vezes Azinho vezes Hzinho. Igual. Aqui eu vou ter 6A certo? Tudo bem? Ó, se eu cancelar aqui e aqui, eu vou descobrir o Hzinho em função do Hzão. Eu vou ter aqui que o Hzinho ele vai ser 6Hzão dividido por 4. Então, vai ser 3Hzão sobre 2, porque aí eu simplifiquei por 2. Coloquei meu 2. Beleza? Então, a gente descobriu que o Hzinho ele é 3Hzão sobre 2. Aí agora a gente vai usar aqui, galera. Ó, quanto que vale esse pedacinho amarelo aqui na base, que é o apótema da base? Ah, A. Porque se o lado é 2A, então aqui vale A. Então agora a gente vai usar quem aqui? Ó, Teorema de Pitágoras. Porque ó, o Hzinho ao quadrado é igual a Hzão ao quadrado mais Azinho ao quadrado. O que que a gente vai colocar no lugar do Hzinho? Ó, no lugar do Hzinho vai ficar 3Hzão sobre 2 ao quadrado é igual a Hzão ao quadrado mais A ao quadrado. E aí a gente vai descobrir o Hzão. Vai ficar, ó, 9Hzão ao quadrado sobre 4 menos Hzão ao quadrado igual a A ao quadrado. Eu passei o Hzão para cá. Vamos fazer o MMC, ó. O MMC de tudo seria 4. Então, 4 dividido por 4 vai dar 1 vezes 9, 9Hzão. Menos 4 dividido aqui por 1 vai dar 4 vezes Hzão, 4Hzão ao quadrado. 4 dividido por 1, 4 vezes Azinho, 4Azinho ao quadrado. Vamos cancelar. Belezinha. E aí a gente não tem mais espaço. Vou fazer aqui. Dá para fazer? Dá. Aqui eu tenho quantos Hzão? 9Hzão ao quadrado menos 4Hzão ao 5. quadrado vai dar 5Hzão ao quadrado igual a 4Azinho ao quadrado. Certo? O Hzão ao quadrado vai ser 4Azinho ao quadrado sobre 5. Tira a raiz. 2A sobre raiz de 5. 2A sobre raiz de 5. O que a gente precisa fazer? Racionalizar. Racionalizar. Então, H vai ser 2A raiz de 5 sobre 5. Qual a alternativa? Alternativa A. A de amor. Puxadinho esse, hein? Professor, mesmo link depois? Mesmo link. Eu tô dando tempinho agora para vocês copiarem, a gente só tem 2 minutos. Então vamos lá, ó, copia aí, hein? Pra gente ir pro próximo. A gente vai até 10:10, né? Sim. Aham.
E aí, copiaram? Sim. Só uma dúvida. Vocês estão muito quietinhos. Tá tudo bem? Estão assustados Tá com o sim. exercício? Então tá bom. Tá indo. Vai cair, tá? Então vocês entram no mesmo link. A gente tem menos de 1 minuto. Ai, ai. E aí, ó, quem tiver com a apostila aberta, já pode ir lá para a página 13 aí, para acompanhar. Se quiser já pensar no primeiro exercício. Vai o exercício 1, 2, 3. Esse. Isso, Enzo? Esse mesmo. Isso aqui é legalzinho. Vamos ver o que ele nos traz de surpresa. E fala o seguinte. Vamos lá? Então, galera, para quem está acompanhando aí com o livro, página 14, exercício 3, tá? São as atividades para a sala, tá bom? Como o Enzo já tentou fazer esse, está com dúvida, vou começar por ele. Tudo bem? Algum probleminha? Vamos lá. Na figura a seguir, os centros das faces do cubo são vértices de um poliedro cuja área total é 16 raiz de 3. Então, o volume do cubo é. Então, ele quer calcular o volume do cubo. Certinho? Vamos pensar lá. O cubo ele tem as arestas todas congruentes. Então, a gente aprendeu que calcular o volume de um cubo é fazer A elevado ao cubo. Em outras palavras, para determinar o volume dele, eu preciso descobrir qual é o valor de A, tá certo? E para isso ele deu uma informação. Qual foi a informação que ele deu? Ele disse que os centros, o centro das faces do cubo são vértices de um poliedro cuja área total é 16 raiz de 3. Então, isso daqui, que é a área total, não é a área total do cubo, é a área total desse poliedro aqui, ó. Vocês concordam que tem duas pirâmides, uma em cima da outra? Ó? Tem uma pirâmide de base quadrangular em cima e uma pirâmide de base quadrangular embaixo. Então, seria a área total dessa pirâmide, dessas duas pirâmides, que é 16 raiz de 3. Vocês lembram o nome desse prisma? Como é que é o nome dele? Ele vai ter ali, ó, 1, 2, 3, 4 faces em cima, 1, 2, 3, 4 faces embaixo. Ele é um octaedro. Vocês lembram dele? Certinho? Sim. Aí, galera, o que vocês têm que aqui fazer nesse exercício? Olha que bonitinho. O octaedro ali, ele seria regular. Todas as arestas dele são iguais, ó. Se eu pegar aqui no octaedro, todas essas arestinhas dele aqui, ó, são todas iguais. Ó, nem fazendo em cima da linha do Steca Desenho. Então, ó, todas essas arestas, elas são iguais. Certinho? E aí, como que eu vou descobrir o valor dessas arestas? Vocês vão ver que a gente vai fazer Pitágoras para variar um pouquinho. Porque olha que legal que é isso. Ó. Tá, deixa eu explicar meu raciocínio melhor, que eu pulei uma parte do meu raciocínio. Como todas as arestas são iguais, vocês concordam comigo que a área total desse prisma seria igual a 8 vezes a área desses triângulos, que são todos triângulos equiláteros? Sim? Sim, segundo ano. Pode repetir, Bisteiro? Ó,
Aqui, todas as arestas deles vão ser iguais. Todas as arestinhas dele vão ser iguais. Lá em verde, que é a do octaedro. Tudo bem? Então, para calcular a área total dele, como é que eu vou calcular a área total dele? Ele tem 8 faces, são 4 triângulos em cima e 4 triângulos embaixo. Então, a área total desse prisma seria 8 vezes a área de cada um desses triângulos. Então, a área total dele seria 8 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Galera, fala comigo. E é como se o meio fosse vazio, por isso que não conta a base? É, que o meio aqui é vazio, a gente não conta esse quadrado aí. Que a gente só vai ver a face, que são as faces que estão por fora dele. Não é que o meio é vazio. É porque se você colocar uma pirâmide em cima da outra, as duas bases das pirâmides, elas vão estar ali no centro da figura, né? Elas não vão aparecer na forma de fora. Teve uma questão assim de poliedro. O cara colocava 2 poliedros um em cima do outro. Ele pedia para sei lá, aresta. Na lista do Bisteca tem de prisma. Deve É ser a primeira mesma, questão. então. Mas ali era um pouco mais tranquilo, né? Sim. Que você tira uma delas, né? Aí, galera, olha o que a gente vai fazer aqui. A gente vai descobrir o valor do L. Porque ele não disse que a área total é 16 raiz de 3. Então, eu vou pegar 16 raiz de 3. Eu vou pegar aqui, ó, 16 raiz de 3, que é a área total, e vou igualar, ó. O 8 vai dividir por 4, vai dar 2 aqui em cima. Então, vai ficar 2, L ao quadrado, raiz de 3. Vai embora a raiz de 3. Então, 2L ao quadrado é igual a 16. O L ao quadrado é 8. Com L vai ser a raiz quadrada de 8, que é 2 raiz de 2. Então, a gente descobriu que o L seria esse segmento aqui em verde, é 2 raiz de 2. E aí, para descobrir o A, olha o que eu vou fazer. Olha aqui para esse desenho de frente para ficar fácil. Esse ponto aqui, ele não diz que é o centro do quadrado? Então, ó, se eu puxar daqui até embaixo, esse segmento, ele vale A sobre 2. Vai valer a metade. Aqui também eu tenho o centro do quadrado. Ó. Se eu puxar até aqui, também vai ser A sobre 2. E vai formar um ângulo de 90. Porque a face dele aqui é perpendicular à base, né? Então, você está vendo esse triângulo retângulo aqui, ó? Esse triângulo retângulo em que eu tenho a hipotenusa, que é verde, e aí eu fiz aqueles 2 catetos ali, ó, em rosa. Fiz aqui e aqui. Aí o que a gente tem até então, ó? Que aqui vale A sobre 2. Aqui vale A sobre 2, porque esses vértices aqui, ó, eles estão no centro da figura, do quadrado. Certinho? E esse cara em verde aqui é o que a gente acabou de descobrir, que é 2 raiz de 2. Então, se eu faço Pitágoras aqui, ó, eu vou descobrir qual é o valor do A, e aí eu consigo calcular qual é o volume. Ok. Ok? Porque aí, ó, vamos lá, Aham. ó, Pitágoras aqui, ó, a gente vai ter isso. E vou ter 2 raiz de 2 ao quadrado igual a sobre 2 ao quadrado mais a sobre 2 ao quadrado. Então, eu vou ter, ó, 2 raiz de 2 elevado ao quadrado vai dar 4 vezes 2, que a gente já sabe que dá 8. A ao quadrado e 2 ao quadrado vai dar a sobre 4, a ao quadrado sobre 4, mais a ao quadrado sobre 4. Então, desse lado aqui, ó, eu tenho 2a ao quadrado sobre 4, igual a 8.
Então, aqui eu vou ter a ao quadrado sobre 2, igual a 8. O a ao quadrado vai ser 16. E não é que a gente descobriu um a bonitinho, o a é 4. Se o a é 4, agora a gente sabe o volume do cubo. O volume do cubo vai ser 4 elevado ao cubo. Então, o volume do cubo vai ser 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 64. Ele não deixou unidade nenhuma, né? Vai ser o C, unidades cúbicas. Então, 64 unidades cúbicas, a alternativa A de amor. Galera, tem que analisar e tem que ter paciência, separar muito bem todas as informações que ele dá no enunciado e fazendo parte por parte. Aí não tem segredo. Tá nervoso vocês quietinhos assim. Depois que todo mundo saiu, me deixou. A gente tá aqui, Bisteca. Tá, que bom. Sei que vocês estão copiando, eu acho. Eu só tiro o print. Tá certo. Deve estar cheio de imagem seu computador, então, hein? Ah, no celular. Ah, tá. Então deve estar cheio de imagem seu celular. Não tem problema, não. É que a questão também é muito grande, até copiar isso tudo. Desculpa aí, cara. E aí, beleza? Podemos ir para o próximo? Deixa eu ver aqui. Tem alguém falando comigo? Pode. Beleza. Vamos lá. Novo. Arquivinho novo. Ei, Vamos então na página 13. Agora vamos 1. Vamos lá. Exercício 1, página 3. Oi. não morde meu fone. Eu acho que alguém ligou o microfone e deve estar falando com um cachorro para não morder o fone. É o Carlos. É isso, YouTube, que a gente passa com ser professor. Entendeu? Vocês estão vendo? Ah, foi mal. Tá bom, Carlos. Tranquilo. Galera, seguinte, ó, rapidinho, só para falar sobre a lista, tá? A listinha de matemática 2. Tudo bem? Vocês vão me enviar até o dia 30 de maio, certo? Nesse e-mail aqui, ó, mhtoledo, tudo minúsculo, tá? mhtoledo 314 gmail.com, certo? Aí vocês vão me enviar, não tem aquele ponto depois do com. Então, gmail.com. 3 vezes 14 era para ser o pi, eu devia ter colocado 3,14, que ia ficar mais interessante. Mas, enfim, é coisa de matemática. Esse daí é meu e-mail, então vocês vão me enviar até o dia 30 de maio, tudo bem? Só a matemática 2, para eu ver lá como que vai ser estabelecida a nota, tá certo? Aí eu passo para vocês certinho como é que vai ser a questão da nota, certo? O meu gatinho tá mordendo o meu fone. Ah, que belezinha. Colocar ele para mergulhar. Olha só o Kelvin, cara. Quer brincar de roxinho com gato. Você já brincou de roxinho com alguém, Kelvin? Ela foi a vítima. Você já foi a vítima? Então tá. Vocês entenderam isso aqui, ó? Sim ou sim?
Não. Tá. Não. Não. Vamos lá. A base de uma pirâmide reta é um quadrado cujo lado mede 8 raiz de 2. É o lado do quadrado. Se as arestas laterais da pirâmide medem 17, o seu volume em centímetros cúbicos é. Então, ele quer calcular o volume da pirâmide. Certo? Então, vamos lá. Ele disse aqui ó, que é uma pirâmide de base quadrangular. Eu tenho aqui um exemplo, vai ficar mais fácil para explicar para vocês. Tá certinho? Essa pirâmide aqui, ele disse que tem aresta lateral valendo 17 e que o lado do quadrado, que seria a aresta da base, é 8 raiz de 2. Certo? Sabendo dessas informações, ele quer que você calcule o volume. Galera, vocês precisam saber, ó, vamos lá, vocês vão responder para mim. Como é que calcula o volume de pirâmide? Qual é a fórmula para o volume da pirâmide? 1/3 da área da base vezes a altura. Então, é 1/3 da área da base vezes a altura. Aí você tem que ir fazendo a pergunta. A área da base, tá fácil de calcular a área da base? Tá. Por que que tá fácil? Porque a nossa base é um quadrado. Sim Quadrado. ou não? Oi? A base é um quadrado. Sim ou não? Sim. Então, se a Sim. base é um quadrado, dá para calcular a área da base. Então, já vamos fazer aqui, ó. A área da base. Qual vai ser a área da base, então? Se é um quadrado, eu vou pegar o 8 raiz de 2 e vou elevar ao quadrado. Então, 8 ao quadrado vai dar 64. Raiz de 2 ao quadrado vai dar 2. Então, a área da base vai ser 128 centímetros quadrados. Então, ó, essa primeira parte aqui a gente já matou. Certinho? Agora a gente precisa descobrir a altura da pirâmide. Aonde que está a altura da pirâmide? É isso que você vai fazer na hora de praticar o exercício sozinho. Ó. O Bisteca me explicou que a altura vem aqui. Tá certo? E aqui, galera, eu quero dar uma dica para vocês de uma maneira diferente para fazer isso. Vamos lá. A gente está acostumado a pegar o apótema e pegar a altura da lateral aqui. Sim ou não? Só que eu vou fazer diferente com vocês. Eu vou fazer isso. Ó. Aqui está o nosso centro, né? O centro da figura. Eu vou pegar a diagonal aqui do quadrado. Vocês podem usar isso também quando for quadrado ou retângulo. Certinho? E vou pegar a aresta aqui, ó, que é a aresta lateral. Porque aí aqui eu também vou ter um triângulo retângulo, ó. A hipotenusa vale 17, um cateto é a altura, e esse pedaço aqui de cateto seria a metade da diagonal do quadradinho. Seria a diagonal do quadrado dividido por 2. Tá claro isso? Não, pode explicar de novo? Explico. Eu peguei a diagonal do quadrado, ó. Esse segmento rosa é a diagonal do quadrado. Certo? Você lembra lá no quadradinho como é que calcula a diagonal do quadrado? L raiz de 2? A diagonal do quadrado é L raiz de 2. É isso que eu estou pegando, tá bom, Ferrari? Então, aqui em rosa é a diagonal da base, que é a diagonal do quadrado. Entendi. Aí vai ser Bem? metade. Isso. Aí, como ele cai bem no centro da figura, esse pedaço aqui vai ser metade, ó. Esse pedaço aqui, eu vou escrever aqui, vai ser a metade da diagonal. Aí, ó, o lado do meu quadrado não é 8 raiz de 2? Então, a diagonal vai ser lado vezes raiz de 2. Então, é 8 raiz de 2, que é o lado, vezes raiz de 2. Então, a diagonal do quadrado vai ser quanto? Ó? 16. Que vai dar raiz de 2 vezes raiz de 2, dá 2 vezes 8, 16 centímetros. Então, significa que esse pedacinho aqui do triângulo, ele vai ser a metade. Ele vai ser quanto? 8.
Porque aí eu tenho esse triângulo aqui, ó. Vou desenhar aqui fora para vocês entenderem bem melhor. Eu tenho a altura da pirâmide, certo? Eu tenho a metade da diagonal e aqui eu tenho a aresta lateral, que é 17. Então, eu tenho aqui 17, aqui eu tenho D sobre 2, certo? E aqui eu tenho o H. E aí, como a gente descobriu que o D é 16, então aqui vai ser 8. E aí, vamos mandar ver em Pitágoras de novo. Olha lá, ó. 17 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais H ao quadrado. 17 ao quadrado, isso daqui é 17 vezes 17, é igual a 289, igual a 64, mais H ao quadrado. Então, H ao quadrado vai ser 289 menos 64, vai dar 225. Vocês sabem qual é a raiz de 225? 15. Então, a gente descobriu que a altura é 15 centímetros. Acabou o nosso Ô, professor, Pois não. isso aí é só para quando a base é quadrada e eu não quero descobrir a altura do triângulo? Isso. Exatamente. É mais fácil, porque senão a gente teria que fazer um passo a mais. A gente teria que descobrir aqui, ó, Enzo, qual seria o apótema da pirâmide. E aí, depois que descobrir o apótema da pirâmide, eu vou fazer de novo Pitágoras. Então, a gente tem que fazer Pitágoras aqui para descobrir essa altura. Que aí eu ia ter que pegar aqui, ó, o triângulo isósceles, que é 17, 17 e 8 raiz de 2. Dividir no meio para achar a alturinha dele para depois fazer outro Pitágoras. A gente ia perder um pouquinho mais de tempo. Não é perder um pouquinho mais de tempo. Desse jeito que a gente fez, a gente ganhou tempo. E essa é a ideia. Tá? Tá. Ô, Bisteca, você pode fazer a 4 e a 5? Dessa Não, daqui mesmo. dá pra sala. 1/3, vamos lá. Área da base, 128. Altura, 15. Agora, ó, você pode multiplicar tudo e depois dividir por 3. Ou você pode, por exemplo, simplificar o 15 por 3. 15 dividido por 3 é dar 5. E aí multiplica. E aí o volume vai ser 5 vezes 8, 40. Vão 4. 5 vezes 5 vezes 2, 10. Vai dar 14. Aí 1 vai dar 640 centímetros cúbicos. Qual a alternativa que está 640? B. Letra B de bisteca. Tudo bem? Tudo bem. Olha, olha, hein? Eu acho que não vai dar tempo de fazer tudo, que a gente vai ter 10 e 10, né? Eu quero mostrar um negocinho aqui para vocês. Eu vou fazer para o próximo tri. Então, como eu estava dizendo para vocês, eu quero que vocês façam uma tarefa online, tá? Eu já fiz até uma tabelinha aqui para ver quais são os exercícios da tarefa online, de quais capítulos e tudo mais. Então, de vocês, eu estou falando hoje, dia 28, né? Vou mudar aqui. Ao invés de ser 27, vai ser dia 28. E aí eu vou mudar. Bisteca, mas a tarefa online são as atividades propostas do livro. Eu sei. Então, Só que, exatamente tipo, isso. tem que fazer tudo, né? Eu sei que você tem que fazer Como tudo também. faz? Mas eu vou considerar mesmo, para dar nota, só esses. Entendeu? Aham. Você vai fazer tudo. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: vocês vão fazer esses, o resto você pode, vamos dizer assim, chutar. Você pode fazer o resto, tá? Mas é esses daqui que eu vou olhar lá para ver se vocês fizeram ou não. Tá bom? Então, eu vou anotar aqui, ó. Eu quero que vocês façam lá, ó, na tarefa online.
que vai Só valer que também tem 9. que tomar cuidado porque os exercícios lá são misturados, não é a mesma ordem. Tá, mas aí eu olho um por um. Mas eu vou ver quais são. Esses daqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 6. Beleza? 1, 2, 3, 4. Ah, tá. Então vocês não vão saber qual é qual. É isso que você tá Dá dizendo, pra né? saber Dessa sim, mesma Luciano. página? Dá? É na mesma ordem ou não? Mas o professor, é que nesse capítulo vão ser 20 exercícios que estão lá. Que vão ser os 10 propostos do primeiro dessa página 7, mais 10 propostos dessa página que a gente está fazendo agora. Entendeu? Aí são 20 exercícios. Mas eu acho que é a mesma ordem, sim. Pelo menos o de geografia é a mesma ordem. Geografia e álgebra. Não é não, geografia é tudo misturado. O de álgebra é a mesma ordem. Né, não. O de álgebra depende do capítulo. Não é, não. É, Teve depende. um capítulo É, que era não. O de misturado. álgebra é sim. Não Não é, é. não. Capítulo que não Mas é. de determinantes estava. Mas o resto não sabe. Uhum. Então, ó, o que eu tinha ideia, vocês estão vendo aí que eu abri aqui, né? Então, o meu capítulo é o capítulo 8. Aí aqui vocês não fizeram ainda, né? Vai sair o relatório. Aí aqui as questões. Aí eu pedi essa daqui, a 1. Será que não vai aparecer para vocês nessa ordem? Ó, tô dando a resposta aqui. Certo? A área total de uma pirâmide regular de altura 30. É que, cara, É a mesma, professor. Página 7, número 1, FMG. É. Então segue a do livro, segue o livro aí, ó. Vocês vão fazer a 1, 2, 3, 4, 5, 6 do livro, tá? É que eu tentei só para diminuir para vocês, ou faz tudo, então entrega, tá? É que eu queria diminuir para vocês para não precisar. Bisteca, mas é da primeira página ou das outras? Da outra? Então, o que apareceu aqui para mim só foi a primeira. Só foi uma, porque é 20 no total. São Não, mas 26. é que você tá mandando fazer. É da primeira É bateria que aqui de no exercício meu tem ou da segunda? 26, né? Entendi. Eu vou ver certinho, eu falo para vocês. Eu vou falar certinho para vocês o do livro. Melhor falar do livro, tá bom? Aí eu falo a página que é de cada uma delas. Agora eu entendi. Porque no total vão ser 26, né? Que aí são duas, a gente fez 2 atividades para a sala. Tá? Mas eu já mando isso para vocês lá no nosso grupo. Beleza? Beleza. Aí, ó, vocês me entregam lá no dia 4. Vocês vão entregar, não, vão fazer lá no site. Aí no dia 4 eu olho quem fez, quem não fez, e eu vou anotar quem fez, não fez. E já vai valer a notinha lá para o próximo trimestre. Tá certo? E aí a gente vai fazendo isso. Aí quando chegar lá na prova, quem fizer tudo vai ter a pontuação, ou quem não fizer tudo vai ter proporcional ao que fez. Certo?